Shalom, meus queridos e queridas, boa noite, né? Estamos aqui para mais uma aula semanal, né? E quero estar cumprimentando vocês com a paz perfeita, né? Com a Shalom de Yeshua, Jesus, o Cristo. E tudo que fazemos, né? Fazemos por Ele, fazemos nele, e por isso estamos aqui mais uma quinta-feira, né? E nesse período, é, é, nós, na semana passada, nós falamos, né, sobre o significado de profeta, de profeta, aquele que tem autoridade, aquele que fala, né, autorizado por, né, alguém. E também vimos, né, os tipos de profecia. Muito bem. Hoje nós vamos tratar assim, de dois temas, né, na sequência. Na sequência, a gente precisa entender o que é o termo fim dos tempos. Todo mundo fala de fim dos tempos, né, como uma coisa, um apocalipse, e o termo é muito usado nos nossos dias. Tudo hoje é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Mas é um termo também que gera muita curiosidade nas pessoas. E a gente tem vários termos para fins dos tempos na Bíblia. Não é só um termo, são vários termos, né, que dão a ideia de fim dos tempos, né? E a Bíblia também usa esse termo várias vezes. Em um primeiro momento, é isso o que a gente vai ver. Depois, eu quero compartilhar com vocês, né, e como que a gente deve pensar numa interpretação, né, de profecia? Como que nós, enquanto leitores e estudiosos do texto bíblico, né, e tementes a Deus, como a gente deve se posicionar? É muito importante porque é a base, né, que eu estou construindo para nossa próxima aula. Muito bem. Então, vamos lá, né? Eu espero que vocês estão me ouvindo bem, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Quem está entrando aí no Instagram também, tiver qualquer coisa, né, me fala. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês, né, uma palavra de Mateus, capítulo 24, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Né? É um texto de Mateus 24, onde Jesus, né, fala das últimas dores. Muito bem. É, sim, um grande privilégio, né, poder perguntar para o próprio Jesus, né, assim, né, diretamente, né? Porque o Antigo Testamento, muitos profetas escreveram sobre o fim dos tempos, se referiram ao Messias, que eles nem conheceram, né? E os discípulos não, os discípulos estavam ali, né? Tete a tete com o Senhor. Aí pensa, né? Que maravilha, que privilégio, né? Muito bem. Depois a gente tem Daniel 11:27, né? Que diz assim: o fim só virá no tempo determinado, né? Isaías escreve um pouquinho mais. Isaías, no 46:10, vai dizer assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, né?
Desde o início faço conhecido o fim, né? Palavra do Senhor, desde o início faço conhecido o fim. E Apocalipse 1:3 ainda diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo sempre está próximo, não é, meus queridos? É? E o que que a gente entende desses termos, né? Falando primeiro no nosso idioma, no português, é fim dos tempos, tempo do fim ou últimos dias, né? Bem, fim dos tempos, tempo do fim, últimos dias. Isso tudo está relacionado a tempo, não é verdade? E tudo isso está relacionado a tempo. E, e o que que a gente entende por tempo? Né? O que que nós entendemos por tempo? Nós entendemos por tempo, né, a duração relativa de um acontecimento. A gente precisa ter um ponto de referência, né, de A a B, de tantas horas a tantas horas, ou seja, é um período, é uma duração relativa, né? Tempo também é o que determina os períodos, as épocas. Tempo também, né, são as unidades de medida. São horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Tudo isso é tempo. Tempo para nós também é presente, é passado e é futuro. Tá? Esse é o nosso conceito de tempo. No texto bíblico, né, funciona um pouquinho diferente. Tá? Deus, ele escreve sobre tempo acima do tempo. Ele sopra, né, o tempo. Ele não está rendido ao tempo. Nós, sim, nós pensamos em tempo, no tempo, o tempo todo. O tempo todo. Nós temos cálculos. A gente calcula o que vai fazer no dia, quanto tempo a gente vai gastar, tudo. A gente tem a medida tempo na nossa vida, né? O tempo, a gente não governa, né? Parece que o tempo é que governa a gente. Na verdade, é isso. Mas na Bíblia, os tempos são cíclicos, né? No texto bíblico, a gente pode usar também fases ou eras, mas determinar tempo é muito difícil. Por exemplo, né, a duração de cada ciclo, né, é que determina o começo e o fim de todas as coisas. Lembra quando eu falei das festas bíblicas, do ciclo das festas bíblicas, que se repete a cada ano? É um ciclo de acontecimentos, tratando historicamente, o ciclo das festas bíblicas é um ciclo de encontros com Deus por motivos diferentes, de numa ordem crescente, né? Mas, pensando em tempo, voltamos para um livro da sabedoria, que diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, o tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir,
tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Esse texto, ele é muito esclarecedor, né? Por quê? Na natureza, a criação, a gente pode observar tempos determinados. E Deus, na criação, o que que ele fez? Ele organizou, né, um contexto, um mundo onde a gente pudesse viver. Deus deu ordem, né? Ele ordenou, ele organizou para que a gente pudesse viver. Ele fez tudo para quem? Para mim e para você. Foi para nós que Deus fez toda a criação, né? E nessa natureza, né, a mãe aguarda 9 meses de gravidez para dar à luz a um filho. Escolha de Deus, né? É uma escolha dele, né? Existe um tempo para a primavera, para o verão, para o outono e por inverno, que o que determina, né, isso é um movimento de rotação do Sol, o movimento de rotação do Sol na Terra, é que determina as estações. Então, tem tempo de flores, tem tempo de frutos, de frio, de folhas caindo das árvores e tempo de calor. A gente passa por todo esse ciclo, né? A Lua, ela tem fases. Na verdade, são 7 fases, quatro fases de 7 dias, né? E no mar, ela determina a maré alta e a maré baixa. Os pescadores observam esse tempo e eles sabem, com isso, qual a melhor época de pescar, onde tem uns determinados peixes. Tá? Jesus, certa vez, disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Né? E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra, o aspecto do céu? Como vocês não sabem interpretar o tempo presente? Com todos os sinais que nos cercam. Né? Esse texto está em Lucas 12, de 54 a 56. Né? Naquela época, quando Jesus disse isso, não existia, né? Não existia a Bíblia como a gente tem hoje nas mãos. Né? Ele tinha a Torá nas mãos, né? E os profetas. Hoje, nós podemos ler todo esse contexto, tudo, né? De Gênesis a Apocalipse, e entender a identificação das eras, das fases, dos ciclos, dos tempos, de um modo muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí? Pensando nisso tudo, então, qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo? Biblicamente, onde, onde nós nos situamos? Onde nós nos situamos? No começo, no meio ou no fim da história? Onde é que a gente está? Pensa. Bem, examina as escrituras, pensa, examina as escrituras, tá? E não precisa ser hoje, mas me manda uma mensagem e me conta o que que você pensou, ok? Pensa.
Me responde. A gente sabe, gente, que a gente tem muitas profecias do texto bíblico, né, sobre o tempo do fim. Por exemplo, né, Salmo 75, 2, né, eu determino o tempo em que julgarei com justiça, né, é uma profecia do fim. A gente tem, né, Daniel 8:19, vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. E a gente tem Marcos 13:33, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Tá? O fim dos tempos determina o fim da história bíblica, que começa em Gênesis, né, e termina em Apocalipse. Ou seja, né, todo esse processo de luta, de busca de redenção do homem, né, todo esse processo de evangelização, né, de evangelismo, de ensino, de tudo isso, termina. Hello? Termina. É, é. Quando todas as profecias se cumprirem, Deus julgará as nações e os povos e derramará sua ira sobre os injustos. Tá? E separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas, tá? O mal será aniquilado e virá um novo tempo. Tá? Quer dizer que o fim dos tempos anunciará o quê? Anunciará outros começos. Quem está comigo, entenderam? Ok? Então, o fim dos tempos não é o fim, é um novo começo. Entenda, entenda bem, que esse final, né, ele não virá sem apresentar os devidos sinais, ok? Os devidos sinais. Não fica pensando que essa guerrinha aí com o Iraque é alguma coisa. Não. Não fica pensando que o Trump é o anticristo, não. Sabe? Presta atenção. Você tem que ir mais além. Você precisa abrir, né, os olhos para as coisas, mesmo, de verdade. Tá? De acordo com o que a gente viu aqui, né? A grávida, ela sabe quando está chegando a hora do parto. Ela sabe, né? O agricultor, ele sabe quando está chegando o tempo da colheita. Ele sabe quando está maduro, está quase na hora de colher. O construtor, ele sabe quando a obra está prestes a ser inaugurada. O soldado sabe quando a guerra está chegando ao fim. Tem sinal, tem avisos. E os filhos de Deus, que são os filhos da luz, saberão quando Jesus estiver prestes a voltar. Com certeza, com certeza. Ninguém vai ser enganado, né? O tempo do fim será identificado, né? Com certeza, né? Irmãos, quanto ao texto bíblico, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos
da noite nem das trevas. Somos da luz. Então, essa história que sim é que vem como ladrão de noite, ela não é para nós, né? Ela não é para nós. Nós somos filhos da luz, ok? Somos da luz, não somos das trevas, tá? Então, nosso papel é prestar atenção aos sinais, né? Marcos 13, 23 diz: fiquem atentos, eu os avisei de tudo antecipadamente. O Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, e hoje todos nós somos. Então, todos nós temos, né, autoridade de Deus para falar dele. É uma realidade, né? Nação sacerdotal, aqueles que creem, né, no nome do Senhor, aqueles que professam a fé em Jesus, Yeshua, o Cristo. Muito bem. Gente, a professora está sendo muito minuciosa, porque vocês têm que chegar lá devagarinho, né? E eu quero que vocês entendam tudo muito bem. Olha só, se você tem observado os sinais, deve ter chegado a alguma conclusão, né, sobre o tempo presente. Se você acha que estamos chegando ao fim dos tempos, então lembre-se das palavras de Jesus: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E né, ele está aqui e ele está aí com você, ele está em todo lugar, ele está em nós. Então, não há o que temer, né? Primeiro ponto, é isso? Então, muito claro, cada um de nós deve pensar, né? Avaliar as escrituras e verificar verdadeiramente, né? Onde estou eu? Né? Tem pessoas que têm, né, mais facilidade de entendimento, outras um pouco menos, mas a gente vai se ajudando e vai chegar lá. E para isso, nós vamos ver agora, né, como interpretar essas profecias, ok? Nós vamos ver uma série delas até o final, né, dessa série de aulas, uma a uma. Mas agora a gente precisa criar uma base de como olhar para elas, tá? E, e a gente vai olhar para elas pensando, né, em cada tipo de profecia. Mas antes eu quero dizer uma coisa que é, assim, algo que é muito importante, né? Muito cuidado, gente, mas muito cuidado com interpretações proféticas mirabolantes, com fábulas e fantasias, sabe? Muito cuidado, mas muito cuidado. Neste tempo em que o mundo está vivendo tanta crise, uma tanta crise, né? Que todo mundo está querendo uma fuga, seja de como for, da crise econômica, moral, espiritual, né? Então, é muito importante procurar equilíbrio. Equilíbrio, ou seja, procurar o ponto de equilíbrio da literatura profética bíblica. Ponto de equilíbrio. Deus não é um Deus de loucuras e nem é responsável pelas nossas loucuras, né? Então não precisa chorar depois, tá? Ele não é responsável. Infelizmente, nós vivemos um tempo de muita teologia especulativa, tá? Muita, não é pouca não, não é pouca. Então, tá? Esse é um ponto muito débole, é uma falha, né, do evangelicalismo, ou seja, da comunidade evangélica. É uma falha, é um tal de profetada de coisa que não existe, que não tem limite. Tá?
Ensinar a sã doutrina quase ninguém quer, mas falar de coisa mirabolante, né? Sim. Ver é momento profético. Gente, vocês veem profeta em tudo, nem onde não tem. Consegue ver. Então, ó, cuidado, tá? Temor e tremor, né? E tantas vezes, né? Qualquer notícia serve para o caçador de profecia. Tem um caçador de profecia escatológica de plantão. Ele fica lá só caçando notícia para dizer que. Aí ele vai lá na Bíblia achar uma profecia para aquilo. Ó, gente, calma. Né? É encaixe forçado, sabe? Não tem contexto. Calma. No entanto, o bom intérprete da Bíblia não pode esquecer que a palavra de Deus tem um só significado. Um só significado. Né? Então, portanto, é preciso descobrir o que o autor bíblico pensou quando ele escreveu tal e tal profecia, em vez de sair interpretando a Bíblia à luz de manchetes do dia a dia. Né? É Bíblia interpretada por Bíblia, texto por texto. É por isso que a gente estuda hebraico, que a gente estuda grego, que a gente estuda aramaico, a gente vai lá para saber. A gente estuda história, a gente precisa saber, né? Então, a gente precisa fazer uma boa exegese, né? Um bom estudo. E a interpretação distorcida, ela só vai trazer malefício, só vai trazer e vai manchar o nome de Deus ainda, né? Ainda tem que escutar gente falando mal da gente, está falando mal de Deus. Não, por favor, tá? É embaraçoso, é vergonhoso para nossa fé, é embaraçoso, tá? Diante de Deus é uma vergonha, tá? Então, duas questões que sugestões para vocês. Primeiro, mantenha a profecia do futuro no futuro. Ou seja, na prática é assim. Se você receber uma vacina do lote 666 ou um crachá de identificação que tem lá na sequência 666, não existe absolutamente, né, nada para você sentir frio na espinha. Ok? Você não está na grande tribulação, você não está recebendo a marca da besta. Não. Ok? Para ser bem explícita nas coisas, né? Assim, parece uma brincadeira, mas não, não, não. Gente, o meu número de membro da minha igreja é 37666. Ok? Não me assustei com isso. Tá? Não, me assustei. Eu já chegaram a mais de 200 mil, mas não, não, ok? Tranquilo, tá? Muito bem. Evite, segunda coisa, evite arriscar, falar esse negócio de marcar datas, arriscar datas que vão acontecer as coisas. Gente, historicamente, muitos teólogos e muitos, né, já tentaram arriscar datas do fim do mundo. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, muito bem, né? E não deu tudo errado. Então, não vem não, não tenta arriscar não, né? Gente, apesar da gente ter a mente de Cristo, toda a capacidade de aprendizado, né? Toda a capacidade de harmonização, sim, a gente tem a mente de Cristo, mas a gente, né? A gente é guiado também pelo Espírito Santo. Arriscar data de profecia para cumprir não é sábio. Essa orientação não vem do Espírito Santo. Então, assim, você fica tranquilo com isso, ok? Muito bem. Tá lá? Segundo Pedro 1,20 diz assim, claramente, ó, sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, não é de interpretação particular, como indivíduo, né? A profecia é interpretação comunitária. Então, né? A gente tem que pensar, tá? E isso, né? Fica aí. Mas
Bem, então, professora, como é que eu posso entender a profecia bíblica como indivíduo? O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Número um, tá? Antes de abrir a Bíblia, ore, 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 ore. A gente ora antes de abrir a Bíblia, sabe? Sempre ora, a gente pede graça ao Senhor. A gente pede o Senhor para abrir os nossos olhos. A gente pede o Senhor para dar sabedoria. A gente pede o Senhor para dar entendimento. A gente pede ao Senhor, né, para que o Espírito Santo guie os nossos passos dentro das Escrituras. Isso, a gente faz isso sempre, precisa fazer isso sempre, né? Em Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? E se lhe é dada. Então, pede, gente, pede, pede que Deus dá, né? Bate, Deus abre, né? É assim, Deus é assim. Então, faz isso, né? Então, como você sabe que. Aí a pergunta, né? Mas como é que eu vou saber se eu recebi a sabedoria pela qual eu orei? Né? Bem, ai, Deus não é homem para que minta, né? E ele responde às orações. Tenha certeza, confie, tenha fé que recebeu e caminha, ok? Caminha, né? Baseado, né? Sobre a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Se alguém precisa de alguma coisa e pede a ele, ele dá. Então, pronto, ok? É assim que funciona, tá? Segundo ponto, examine as escrituras, né? João 5,39, examine as escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, ou seja, o testemunho do Senhor, dos atos de Deus, de quem Ele é, está nas escrituras, né? Então, é por elas. As escrituras é que nos transformaram, a palavra de Deus é que nos transformou, a palavra de Deus é que nos fez crer. Então, mais que justo que eu creia em tudo que a escritura diz, ok? Ah, nessa, nesse texto, Jesus, né, exorta, admoesta a examinar as escrituras, porque elas testificam dele. Yeshua, Jesus o Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, pelos aqueles que eu cometi, que eu cometo, que eu vou cometer. Está tudo pago, foi ele. Então, ele sabe tudo, ele sabe até o que eu vou fazer, ó, né? Então, é isso, tá? Basicamente isso. E aí a gente caminha agora para entender as profecias sobre o fim dos tempos. Em primeiro lugar, a gente deve ter um fundo, um pano de fundo, né? Para ter esse pano de fundo, gente, a gente tem que conhecer o Antigo Testamento. Pode ler o Novo Testamento de capa, 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 mas se você não ler o Antigo Testamento, se você não conhecer, vai ficar filho sem pai, sabe? Não vai dar certo, tá? Conheço muita gente que nem lê. Então, gente que nem lê. Obviamente, aqueles que têm dúvida, ao menos, né, leem. Mas, para você ter uma ideia, se não ler, você nunca vai entender muito bem o Novo Testamento. Tá? Apocalipse, o livro de Apocalipse, só para ter uma ideia, ele tem 404 versículos. Tá? Desses 404, sabe quantos fazem menção ao, ao Antigo Testamento, a Taná? 278. É como se você estivesse lendo o Antigo Testamento retratado. 278 versículos. Consulta a referência cruzada, gente. É uma bênção, porque o versículo está lá no Novo Testamento e você não sabe que ele veio do Antigo Testamento. E consultando referência cruzada, você vai ver isso. Por exemplo, gente, eu tenho um aluno
tinha um aluno, já terminou o curso, que ele falava o tempo todo que o justo viverá pela fé, está escrito em Romanos. E eu dizia para ele, não, filho, é Abacuque. Aí, não, professora, é Romanos. Eu falei assim, não é possível. Você nunca leu Abacuque na vida? Não. Então tá bom. Vamos ler Abacuque? Vamos ler Abacuque. Gente, isso. E tem gente grande que não sabe disso, ok? Tem gente grande que não sabe disso. É? Sim, ok? Justo virá pela fé. É de Abacuque. Né? Ó, é uma repetição. Por isso é que a gente precisa conhecer, né? O Antigo Testamento é uma plataforma, né? Era uma plataforma para a vinda de Cristo, né? Para a vinda de Cristo, e também é uma plataforma que monta o cenário dos tempos do fim, tá? Prepara o cenário, nos dá exemplos, né, de tudo que aconteceria com Jesus e no Novo Testamento. Então, é muito importante saber, tá? E só para ter uma ideia, tá? Vou retratar uma história, né, que tem o parâmetro do Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá? Então, e ela se relaciona à vida de Jesus, tá? Vamos lembrar, todo mundo sabe, não é possível, não é? Todo mundo já leu a história de José, né? José era um de 12 irmãos. Gênesis 37, 9, né? E Gênesis 42, 13, 13 falam disso, tá? José teve seu manto, sua capa, tirado dele. Seus irmãos o colocaram numa cova onde não tinha água nem comida. José foi vendido pelo preço de escravo. Gênesis 37, 28. Depois que ele foi vendido, seus irmãos pegaram a sua túnica, mergulharam em sangue, né, para mostrar para o pai que ele tinha morrido. Gênesis 37, 32. Mesmo tendo passado por essa, né, provação, José ainda saiu vivo. O que José e seus irmãos não sabiam, né, é que Deus tinha um plano maior reservado para eles. Mais tarde, Deus usa José para salvar a sua família durante o tempo de fome no Egito. E a família, 72 pessoas, ele salva 72 pessoas que dá origem à nação de Israel e que dá origem ao Messias. Olha só, né? Aí, agora, vamos lá, né? Rever a vida de Yeshua, de Jesus, tá lá no Novo Testamento, e ver como que ela se relaciona com a vida de José. Ok, muito bem. Mesmo sabendo que a origem de Jesus, né, de Yeshua, é só por conta da vida de José. Olha, vamos lá. Jesus tinha 12 discípulos, irmãos. Ele era um, né? 12 discípulos. Ali, 12. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Está em Mateus 27, 3. Uma vez que Jesus estava nas mãos dos principais sacerdotes de Pilatos, ele foi espancado, suas roupas foram tiradas dele, né? E um manto foi respingado com seu sangue. Mateus 27, 31. Antes de morrer, Jesus orou por aqueles que o crucificaram, tá? E disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tá? Lucas 23, 32. Deus também tinha um plano para Jesus. Ele veio para salvar o mundo do pecado. Tá? E aqui a gente tem duas histórias, tá? Uma, isso é tipologia, tá? Você se encarar desse modo, né, você vê que a base da vida de José é refletida, né, na vida de Cristo.
ok? Cumprida ali. Então, as semelhanças são tanto José quanto Jesus foram vendidos como escravos, ambos tiveram suas vestes retiradas, ambos perdoaram aqueles, né, que pecaram contra eles. Tipologia. Isso é um estudo. E isso pode ajudar vocês, isso que eu fiz aqui com 2 textos simples, pode ajudar vocês a traçar paralelos proféticos do Novo Testamento, ok? Examinando as Escrituras, tá bem? Então, aprendam a fazer isso, né? De uma forma, mas de uma forma com base bíblica, não é, é não é mirabolando, não, ok? Lá? Muito bem. E na história da interpretação bíblica, ela começa, né, lá no Antigo Testamento, com os profetas, com os primeiros rabinos, e eles faziam, sempre fizeram, uma interpretação tentando trazer à tona, né, o sentido original, ou seja, o sentido que o que o autor tinha pensado quando escreveu aquele texto. No início da era cristã, os teólogos também procuraram dar uma interpretação correta dos textos, tá? A história demonstra que nos primeiros séculos, né, eles adotaram, depois desses primeiros séculos, veio adotado um método de interpretação chamado alegórico, tá? Método que veio até o século XVI, mais ou menos, com a chegada dos primeiros movimentos de antes até, com os movimentos de pré-reforma e reforma. O método alegórico de interpretação, ele se refere à espiritualização das porções proféticas em vez de interpretar literalmente, ou seja, espiritualiza e não interpreta literalmente. Entendem? Então, é a mesma coisa de eu dizer assim, é, tem uma escada aqui em casa, aí eu caio da escada e digo assim, nossa, mas isso é espiritual demais, eu fiz alguma coisa errada, eu caí da escada. Tem alguma coisa a ver, eu caí da escada porque eu fui desatenta do que com a minha vida espiritual, gente. Presta atenção no serviço, né? Sim, presta atenção, não, né? Tá? Então, é forçação de barra. O método alegórico tem esse problema. Bem, com o advento da reforma, com Lutero, a coisa voltou, entrou, né, em termos de evangelicalismo, né? Não da Igreja Católica, ok? Os evangélicos, ok? E aí eles voltaram ao método histórico gramatical, ou seja, o que está escrito de verdade, né? Então, passou a se estudar esse método, que busca descobrir objetivamente a intenção, né? O que ele escreveu, o que ele quis dizer de verdade, né? Naquele contexto original. É a mesma coisa da Midrash, né? Da Midrash no hebraico. Os rabinos, eles se encontram e eles discutem, parece até briga, eles discutem o texto porque eles tentam entrar na mente de quem escreveu. E como eles tentam entrar na mente de quem escreveu, né, eles tentam ser o mais corretos possíveis de acordo com o texto. Né? Esse trabalho interpretativo do Antigo Testamento, ele tomou uma forma mais específica e tudo mais, né, historicamente, a partir do período do Segundo Templo, né? Quando, depois de 70 anos de cativeiro,
o povo de Israel teve contato de novo com as escrituras, que foi quando surgiu a leitura pública, né? Quando se voltou verdadeiramente a estudar as escrituras, que também era, digamos, profético, porque era uma preparação para a vinda do Messias. E olha só, assim, os grandes intérpretes, né, durante esse período foram os rabinos, né? E antes dos rabinos foram os fariseus. Nós devemos muito aos fariseus como grupo de interesse das escrituras, porque eles é que levantaram todas as profecias do Antigo Testamento que falavam do Messias. Então, tem um autor que publicou um livro, né? Todas as profecias, né, as profecias de Jesus, sobre Jesus no Antigo Testamento. Mas, na verdade, ele relatou aquilo que os fariseus já tinham feito. E os fariseus fizeram 130 anos antes de Cristo. Presta atenção. Né? Então, é isso. Resumindo, ok. A ação do Espírito Santo, né, transmite o texto, né, na transmissão do texto. A fé, né, a fé que o texto transmite, a tradição da comunidade em torno do texto, né, a própria transmissão do texto e a história onde ele está situado. Esses pontos são muito importantes, então, ou seja, a ação do Espírito Santo ali, a transmissão do texto, a fé, a tradição da comunidade em torno do texto, a história de onde ele está situado, o modo como ele foi contado pelo seu autor, o tipo de literatura, né, que resultou aquele texto, e aí se tem uma ideia, né, uma ideia de como é aquele texto, tá? Tá? Gente, e aí eu tenho que dar um exemplo, né? Então vamos lá dar um exemplo. Muito bem. Eu vou pegar Isaías 65, 17, ok? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Lê de novo. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Traduzido assim, tem outras versões que traduziram de modo diferente. Aqui eu tenho na minha frente o texto em hebraico, né? E o texto em hebraico diz assim: Ki ineni boreshamaim hadashim va'aretz hadashah velo tizi ha-rená arishonot velo ta'alena al-lev. Muito bem, esse é o texto em hebraico. E aí a gente tem, né, o verbo, a gente tem o verbo bará, bará, né, tá, boré, né, por conta do tronco, mas a gente tem o verbo bará, como em Gênesis 1:1, né, que inene boré, boré vem de bará, tá, que é criar, formar, né, gente, é só um verbo usado só para Deus, somente Deus faz. Então, o texto está me dizendo que somente Deus e que Ele, né, cria novos céus, nova terra, ok? Muito bem. Depois eu tenho Hadashim e Hadashah. Hadashim, né? Novos para céu e terra. Hadashah, terra. Novo, nova, fresco, sempre associado a uma novidade transformadora, restauradora. Ok? Depois eu tenho a palavra chamaim. Maim é água. Chamaim, literalmente, é águas de cima, águas do alto, traduzida na Bíblia por céus, tá? Então, Deus vai criar
novos céus, águas do alto e nova, né? Aí vem a palavra, né? Eretz, Eretz, também usada, muito usada para Eretz Israel, terra, né? Mas é terra enquanto porção grande de terra, um estado, um continente, não é terra, pouca terra. Terra é Adamá, aquela que você pega como é terra, Adamá, ok? Lo, né? Lo é não, não. E tizar, renar, vem do verbo zarar, né? É lembrar, trazer à memória, recordar, né? Neste caso, ou seja, de coisas passadas, né? Tá? Trazer à memória sempre coisas passadas. E a gente tem, né? Al-lev, al-lev, né? É, que ao pé da letra é sobre o coração. Sobre o coração. Mas, né? Sobre o coração. Mas como coração no hebraico, ele tem a ver com identidade, ou seja, com a minha vontade, com o meu desejo, com a minha mente, né? Com o meu pensamento e tudo isso, né? O texto, na verdade, que jamais virão à mente, ou seja, não tornarão, tá? Então, a tradução não é o coração, um órgão que a gente conhece, porque, na verdade, está falando da mente, ok? Sim, ok? Muito bem, né? E isso, né, é só assim o início de uma exegese de um texto. A partir daí, né, aí eu vou lá ver com Isaías. Mas Isaías, você falou para. Você escreveu quando? Né? Era reinado de quem? Então, eu vou entender o contexto daquele texto, né, para poder falar alguma coisa. Entendem? Ou seja, eu tenho que me aprofundar no texto. Eu não posso deixar, né, ir no raso, ok? E isso, gente, Jesus ensinou, né? Ele ensinou a cada um de nós a compreender as escrituras, né, através de meios normais, digamos assim, né? A gente fala assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E aí Jesus disse, o que Jesus disse? Ah, Jesus respondeu para ele assim, mas o que está escrito mesmo na lei? O que está escrito nas escrituras? Como lês? Ou seja, como lês? Ou seja, como é que você entendeu? O que você entendeu do que está escrito? Lucas 10, 25 e 26. Né? Ou seja, Jesus, né, quando diz que esses eventos são ainda do futuro, são mesmos, né? Ele revelou com precisão, né, o tempo geral de cumprimento das coisas, né? Em Mateus 24. Esses eventos têm uma sequência, tá? E, e é importante ter essa sequência, né? Vamos ler essa sequência? Do 19, do 15 ao 29, eu fecho aqui, porque na próxima aula a gente vai tratar de uma série de profecias, tá? Aliás, eu não vou ler aqui não, porque já está, sim, nossa aula já é quase uma hora. Leiam Mateus 24, por favor, leiam, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ter uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis profecias, né? Que a gente vai estudar. Uma sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre o retorno glorioso, sobre a conversão de Israel, sobre a destruição dos revoltosos e sobre o reino glorioso. Ah, né? A gente vai de Daniel, Isaías, Zacarias, Jeremias, Isaías, né?
vamos ferver um pouco a cabecinha semana que vem, tá certo? Então é isso. Por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se fala na próxima semana, na mesma Bete Hora, no mesmo Bete Canal. Tá bom? Né? É porque senão eu continuo aqui a noite inteira. Não posso. Tchau. Gente, Deus abençoe, né? A gente se vê na próxima semana, tá? Tchau. Tchau, gente.